Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 236 dias em reflexão e a reflexão do dia de hoje, né? Maria tá ainda observando, né, essa bênção, né, da profissão do pastoreio, né, tão comum naquela época. Hoje talvez a gente esteja um pouco distante, né, do que realmente significa pastorear ovelhas. Mas eu acredito que essas parábolas, essas metáforas, né, que a gente costuma usar para explicar as coisas, elas sejam justamente para a gente se desapegar, né, dessa nossa mania de raciocinar tudo, né, na vivência, na observação, no imaginário. Às vezes a gente consegue fluir muito melhor sem tanta racionalização, né, sem tantos porquês, e olhar, né, essa profissão tão simples, mas tão cheia de significado, com um pouco mais de emoção, de proximidade, faz a gente entender como Deus quer olhar para cada um de nós, né? Esse cuidado, né, com a ovelha, ele é de muita dedicação, né? Um cara que sai caminhando à frente, né? E anda, porque vocês já viram aqueles vídeos das ovelhinhas, como elas são capazes de subir um penhasco com muita facilidade? Imagina nós, né, com a nossa adaptação humana, subir os penhascos como as ovelhinhas sobem. É impossível, né? A gente acaba sentindo muito mais dificuldade, né, desse caminho. E então eu imagino tamanha dedicação, né, de um pastor, que ele sai à frente para encontrar o melhor pasto, a melhor sombra, para que as ovelhas possam, né, ter pasto, ter água, enfim. E é muito interessante. Eu acredito que é esse o cuidado que Deus tem conosco, né? E naquela época, né, fico imaginando Maria olhar isso tão de perto, né, e sentir esse carinho. Ela fala de uma passagem de Ezequiel aqui 34, onde fala sobre Deus ser, né, aquele quem guia, e ele nomear Davi para fazer esse trabalho, né, de pastoreio, e confia a Davi, dizendo assim: vai tranquilo, que eu vou guiar você com relação ao melhor caminho a ser tomado. E aí eu tava aqui refletindo sobre coisas que vem acontecendo no meu dia a dia, né? E me dá uma alegria muito grande no coração perceber como Deus é cuidadoso e Ele realmente nos impulsiona para coisas que dão frio na barriga. Às vezes a vontade que a gente tem é de, putz, será, né? Pra quê? Ou devo fazer isso? Será que é realmente necessário? E mais uma mudança tá rolando na minha vida, né? E eu fiquei pensando, gente, não faz nem 7 meses que eu tô aqui. Ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu penso assim, foi sempre para melhor, né? De alguma forma isso acrescentou em algo, me fez ver a vida de uma outra perspectiva. E eu acho que realmente o nosso pastor, né, nem sempre ele vem só à frente, às vezes ele vem atrás e empurrando a gente para assim, vai lá, experimenta. Essa vida aqui, ela foi feita para ser vivida. Não adianta a gente estar aqui como sobreviventes, né? Deixando as coisas acontecerem. A gente precisa impulsionar esses desejos de Deus para nós, né? E eu acredito muito que cada nova fase não só traz uma nova perspectiva, mas às vezes são pessoas novas que você conhece. E até conversando com meu marido, eu tava falando, nossa, se eu soubesse, tinha feito antes, né? Porque de pequenas mudanças que foram acontecendo na nossa vida, seja de emprego, de estudar uma coisa nova, de fazer um projeto voluntário mesmo com pessoas diferentes. É incrível a quantidade de coisas que a gente aprendeu, absorveu, né? E tudo isso vai contando para nossa vida, não só a nossa vida aqui, mas inclusive com a passagem de João 10, começa assim: eu lhes dou a vida eterna
Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Tá falando das ovelhas, né? As ovelhas não vão perecer e não vão sair da minha mão. E eu te prometo a vida eterna. Muitas vezes a gente fica preso, né? Pensando o que as nossas escolhas de hoje vão refletir nessa nossa vida, né? Mas se o nosso rumo, né? O nosso objetivo principal é a vida eterna, o que a gente tem de temer? E nesse processo de mudança, obviamente, ontem já aconteceu grandes movimentações aqui dentro da minha casa, a gente já começou a organizar algumas coisas, obviamente eliminar muita coisa que a gente guarda e não é necessário, né? Às vezes está ali guardado e não está sendo útil há um bom tempo. E lembrem-se, há 7 meses eu fiz essa mesma mudança e eu já fiz uma grande eliminação de coisas. E aí eu fico pensando, caramba, como a gente acumula, né? E aí aqui na reflexão da Celina, ela tá dizendo aqui, iludidos pelas distrações do mundo material e apegados às sensações de que a matéria pode nos proporcionar, vivemos uma vida cheia de coisas, mas vazia em essência. Então, olha como tudo é propício, né, para uma mesma reflexão, não, eu até diria assim, algo que, tipo, abriu a minha mente, né, de que realmente, se as coisas estão acontecendo para que a mudança aconteça, a gente precisa abrir os braços para isso, fazer a mudança acontecer, porque Deus está nos preparando para uma vida que ela é além dessa aqui, né? Nem sempre a nossa mudança vai ser, sei lá, para uma casa maior, para um lugar melhor, mas às vezes é uma mudança que ela precisa acontecer para você entender algo importante na vida, né? Não é sobre o material, é sobre o pacote que vem junto, né? O que será que Deus está querendo que a gente experiencie com tantas mudanças acontecendo ao nosso redor? Então, eu acredito que essa mensagem vai produzir aí muitas reflexões, muitas viradas de chave na cabeça e no coração de vocês. Estejamos sempre abertos às mudanças que o nosso pastor indica-nos a fazer. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.